Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Neste vídeo vamos fazer uma pequena generalização de um problema, certo? Nós vimos no desafio 4 que tínhamos 3 quadrados inseridos dentro de um triângulo retângulo, exatamente como nessa figura. A área deste quadrado valia 50 e a área deste quadrado valia 32. E ele pedia que nós calculássemos a área deste quadrado aqui do canto, tá? Então aqui nós vamos fazer uma generalização desse problema. Nós vamos supor que este quadrado de baixo tem lado de medida A e este quadrado de cima tem lado de medida B, com A maior do que B, certo? Chamando a medida deste quadrado de x, nós vamos provar que x deve ser igual a mais b, certo? Então nós provaremos aqui neste vídeo que x é igual a mais b, tá? Bom, como fazer isso? Inicialmente nós vamos traçar as diagonais desses quadrados, certo? Então façamos isso aqui, vamos traçar as diagonais. Eu vou começar traçando a diagonal deste quadrado aqui de baixo, cujo lado mede A, certo? Vamos traçar essa diagonal aqui. Agora vamos traçar outra diagonal desse quadrado aqui, cujo lado mede B, certo? Bom, agora vamos traçar esta diagonal desse quadrado grande aqui, certo? Então observe o seguinte, quando nós fazemos isso, tá? Nós estamos formando que quadrilátero, tá certo? Este quadrilátero aí, que eu vou nomear os vértices dele de ABCD, é um trapézio retângulo, certo? Este quadrilátero ABCD é um trapézio retângulo. Ora, por que ele é um trapézio retângulo? Vamos lá. Vamos estudar aqui nesta figura alguns ângulos, certo? Então, note o seguinte, este ângulo aqui, nós sabemos que ele mede 45 graus. Eu estou num quadrado e eu tracei a diagonal. Este ângulo aqui também mede 45 graus, pelo mesmo motivo. Logo, o ângulo ABC mede 90 graus, ou seja, o ângulo ABC é um ângulo reto, certo? O mesmo acontece com o ângulo DCB, tá? Eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, este ângulo aqui também mede 45 graus, logo esse ângulo todo é um ângulo reto, certo? Isso nos diz o que? Isso nos diz que as retas suporte de CD e AB, tá bom? Essas retas suporte elas são paralelas, certo? Essas retas suporte são paralelas. Por que o quadrilátero ABCD não pode ser um retângulo? Bem, ele não pode ser um retângulo porque a medida da diagonal AB, que é A raiz de 2, tá certo? A raiz de 2, é maior do que a medida de CD, que mede B raiz de 2. Então, esses lados CD e AB têm medidas diferentes, certo? E como já justificamos que AB e CD são paralelos, então, de fato, nós estamos aí com um trapézio e com um trapézio retângulo, certo? Agora, nós vamos traçar a outra diagonal do quadrado cujo lado mede x, certo? Vamos traçar a outra diagonal aqui deste quadrado. Então, façamos isso. Eu vou traçar essa diagonal aqui, tá? Vamos começar por aqui. Tá? O restante da diagonal eu vou fazer em outra cor, porque eu quero destacar uma coisa aqui importante, certo? Nessa figura. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa diagonal que eu acabei de traçar, certo? Sabemos que as diagonais de um quadrado se cruzam no ponto médio, né? Sabemos também que elas se cruzam formando ângulo de 90 graus, certo?
Então, esta diagonal que eu acabei de traçar, ela tanto é paralela a AB quanto é paralela a CD, certo? Porque nós temos ângulos correspondentes com a mesma medida, tá? Esses ângulos aqui, ó, este ângulo e esse que eu acabei de fazer, eles são correspondentes, tá? Como esses ângulos correspondentes têm a mesma medida, então essas retas são paralelas. Além disso, nós sabemos que as diagonais de um quadrado se cruzam no seu ponto médio, ou seja, esta distância aqui é igual a essa distância aqui. Eu vou chamar esse segmento de EF, tá bom? Segmento EF, onde F é o ponto que é o ponto médio das diagonais do quadrado. Este segmento EF, ele é a base média do trapézio ABCD, tá? Esse segmento EF é base média de ABCD. Como é que nós sabemos que ele é base média? Ora, porque ele é paralelo, tá certo? Ele é paralelo às duas bases, A, B e CD do trapézio, e ele passa no ponto médio de um dos lados não paralelos, certo? Desse trapézio, que é o lado BC. Então, consequentemente, o ponto E, obrigatoriamente, ele é ponto médio também, tá? Ele é ponto médio do lado AD. Em outro vídeo, nós já demonstramos a propriedade da base média de um trapézio. A base média de um trapézio, tá certo? Ele é dado da seguinte forma. Se você tem, só pra gente relembrar, se você tem aqui um trapézio, base maior Bzão, base menor Bzinho, e aqui você tem a base média, certo? E aqui é ponto médio, e aqui é ponto médio desse lado. Essa base média, que eu posso chamar de BM, tá? A medida BM é igual à média aritmética das medidas das duas bases do trapézio, tá? Só para a gente relembrar. Então, o que vai acontecer? Voltando para a nossa figura aqui. O EF, tá certo? O EF, nós sabemos que ele mede metade da diagonal do quadrado. Como o quadrado tem lado x, a sua diagonal mede x raiz de 2. Então, o EF fica medindo x raiz de 2 sobre 2, certo? A medida AB nós já indicamos aqui, é A raiz de 2, e a medida CD é B raiz de 2. Então, vamos utilizar a propriedade da base média que nós falamos aqui. De acordo com essa propriedade, tá? Como é que vai ficar lá a equação? Da seguinte forma. Teremos x raiz de 2 sobre 2, que é metade da diagonal, igual a base maior, que é A raiz de 2, mais a base menor, que é B raiz de 2, dividido por 2, a média aritmética. Bom, nesta equação, nós vamos conseguir cancelar algumas coisas. O 2 com o 2, primeiramente. E aí, ficamos com o seguinte, x raiz de 2 igual. Aqui, nós vamos conseguir colocar o raiz de 2 em evidência. Então, temos raiz de 2 que multiplica A mais B, tá? Novamente, conseguimos aqui fazer um cancelamento. Cancelamos raiz de 2 com raiz de 2. E aí, finalmente, nós obtemos que x deve ser igual a A mais B, que era o que nós queríamos demonstrar aqui no vídeo, tá? Antes de finalizar, voltando aqui, eu gostaria de relembrar o desafio 4 que nós fizemos. No desafio 4, tá certo? No desafio 4, nós tínhamos o seguinte. A área deste quadrado aqui era 50, tá? A área deste quadrado aqui era 50. A área deste quadrado aqui era 32. Com isso, nós descobrimos as medidas dos lados, as medidas A e B, certo? Descobrimos que o A tem que valer 5 raiz de 2. E descobrimos que o B aqui tem que valer 4 raiz de 2, tá?
Então, de posse disso que nós fizemos agora, de posse de que x tem que ser igual a mais b, nós podemos descobrir x rapidamente. O que vai acontecer? Como x é igual a mais b, temos que x, no caso do desafio 4, é igual a 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, que é o mesmo valor que nós encontramos lá quando fizemos a solução, tá? 5 mais 4, 9 raiz de 2. Então, encontramos esse valor aqui para a medida do lado do quadrado. Logo, a sua área, que é igual a lado ao quadrado, vai ser igual a 9 raiz de 2 ao quadrado. Isso dá 9 ao quadrado, que é 81, vezes aqui o expoente cancela com o índice, né? E temos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16, que foi o valor da área que nós encontramos. Ok? Então, foi feita aqui uma generalização, tá? Do nosso problema. Espero